Uma boa noite. Quero aproveitar e saudar a todos que conosco vão navegar nesse nosso tempo especial. Saúdo com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 19 horas, e hoje iniciamos um projeto que nasceu do coração de Deus, mas também de pedidos de muitos de vocês, queridos, que nos acompanharam em nossas lives pelo Novo Testamento, estudando tanto os evangelhos quanto as cartas paulinas, e hoje, pela graça de Deus, nós iniciamos um novo projeto, que eu o batizei de Terça Teológica. Então, a partir de hoje, permitindo Deus, todas as terças-feiras, às 19 horas, teremos um tempo de 1 hora para refletirmos na palavra de Deus, de um assunto teológico importante, relevante, dando uma ideia geral, mas que nos chame a atenção e nos faça desejar mergulhar na palavra de Deus, nos estudos que a palavra de Deus nos propicia, e você é meu convidado hoje e toda terça-feira, querendo Deus, 19 horas, para falarmos desses temas que são tão importantes, que são tão relevantes para a nossa vida. Você é muito bem-vindo a estar conosco nesse tempo e hoje, em especial, o tema que nós vamos abordar e conversar durante essa live. Vamos falar de Apocalipse de uma forma descomplicada. Se é que é possível descomplicar Apocalipse, mas vamos compreender alguns detalhes importantes sobre essa carta e sobre esse tipo de escrito para que faça sentido ao nosso coração e a gente termine essa aula com um desejo enorme de pegar nossa Bíblia, papel e caneta e mergulhar nos detalhes que estão por detrás desta obra. Mas já adianto a você, não existe unanimidade quando o assunto é linguagem apocalíptica. E isso não é mal, é muito bom que seja assim, pois a linguagem apocalíptica ela foi permitida por Deus, colocada nas Escrituras por Deus, inspirado o coração de João e de outros autores que usaram essa forma de linguagem de maneira proposital. Não é para que se tenha um assunto fechado, e eu ouso dizer para você que desconfie de qualquer autor, qualquer professor e qualquer teólogo que assume ser dono da razão, dono da interpretação e que diz com toda certeza como deve ser interpretado Apocalipse. É o primeiro passo de que ele não está muito correto em sua análise, e até por uma questão de verdade intelectual, de respeito intelectual a cada um de nós, Apocalipse nada é fechado quando falamos desse tipo de escrito. Quero me apegar com vocês naquilo que é certeza e também em algumas maneiras interpretativas que eu acredito e quero deixar o desafio para você depois refletir em cima desse livro. Primeiro ponto muito importante, Apocalipse também é o nome de uma carta dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Mas Apocalipse é um estilo literário. É o primeiro detalhe fundamental que eu quero chamar a sua atenção e que você tenha isso muito marcado em sua mente. É um estilo literário. A Bíblia tem 66 livros, 27 deles no Novo Testamento. E dentre esses livros, essa coletânea de livros, nós temos vários estilos literários. Nós temos poesia, nós temos canções, nós temos orações, nós temos narrativas, nós temos ali livros históricos, nós temos evangelhos, temos cartas pessoais e cartas coletivas às igrejas, nós temos livros que são livros legais, livros normativos, especialmente no Antigo Testamento. Então a Bíblia é uma coletânea de estilos literários. Dentre os estilos, existe um chamado apocalíptico. Não é só a carta de Apocalipse, o último livro da Bíblia,
que tem essa estrutura. Nós temos em Daniel, temos em Ezequiel, temos no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25, temos em Tessalonicenses, 1º e 2º, temos em Coríntios, especialmente 1 Coríntios capítulo 15, e temos vários textos nas Escrituras que usam de linguagem apocalíptica. E aqui está a beleza do Apocalipse. Qual é a maior característica da linguagem, do estilo literário apocalíptico? Eu vou chamar aqui com vocês de embaralhamento. Apocalipse não tem uma linha reta, ele embaralha vários conceitos. Por exemplo, em linguagem apocalíptica, presente, passado e futuro andam juntos, se misturam, se separam e estão todo o tempo envolvidos no texto. Presente, passado e futuro. Literalidade e linguagem figurada está presente a todo tempo na linguagem apocalíptica. Isso é importante que você saiba. Em linguagem apocalíptica, símbolos, mistérios, coisas reais, coisas que aconteceram, que vão acontecer, estão presentes nesse tipo de linguagem. Isso torna Apocalipse difícil com toda certeza. Torna difícil, mas ao mesmo tempo torna desafiador. Muita gente tem medo de Apocalipse, medo de estudar esse livro, medo de sequer mergulhar nas Escrituras e amar e deixar que as lágrimas corram dos seus olhos. Hoje eu quero quebrar isso com você. Não ter medo, mas ter paixão por Apocalipse. Justamente, Deus permite que essa forma de linguagem tenha tanta coisa misturada, um embaralhamento tão grande, e a razão é muito simples. O foco de Apocalipse é falar sobre o futuro. E saber do futuro, como diz o dito popular, o futuro só a Deus pertence. A maior das bênçãos que Deus concede a nós, seres humanos, é não conhecermos o futuro. Porque se conhecêssemos o futuro, nós não aguentaríamos. Nós somos seres ansiosos. Nós somos seres que adoecemos a nossa alma com extrema facilidade. Nós mal aguentamos conhecer do nosso presente. Nós não aguentaríamos o futuro, e Deus ele nos abençoa de uma forma tão especial que ele não dá a ser humano nenhum o direito de conhecer do futuro. E quem tenta conhecer o futuro, quem tenta adivinhar o futuro, a palavra de Deus é muito clara, isso é ação demoníaca, é possessão demoníaca. E fica aqui o alerta para você, dentro da palavra de Deus, Deus não admite qualquer pessoa que tenta adivinhar o futuro, porque ninguém tem essa capacidade. Tentar adivinhar o futuro é tentar se colocar no lugar de Deus. É tentar ter soberania que só Deus tem. Tentar descobrir o futuro é rechaçado em toda a Escritura. Vamos ver o nosso presente, porque Deus nos fez para viver o presente o melhor possível agora e se preparar, sim, para o dia de amanhã. E aí eu faço coro com o grande reformador Lutero. Lutero, entendendo sobre isso, e ao estudar a linguagem apocalíptica, ele disse: todo cristão deveria viver a vida como se Jesus fosse voltar amanhã, como se ele tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Isso é o importante na vida de um cristão. Sabendo disso, o que é Apocalipse? A palavra literalmente significa revelação. Mas revelação do quê? Em Apocalipse existe uma verdade. Uma, não duas, uma verdade. Só que essa verdade, ela está revelada, ela está como que coberta por um lenço, coberta por um pano. E Deus, ele remove esse pano, remove o que cobre essa verdade para que ela fique escancarada a todos os leitores. Então, Apocalipse é uma revelação da verdade. Então, vamos entender quais são essas verdades. Que isso é o relevante para a gente. Se você puder deixar aberto Apocalipse capítulo 1, a primeira grande verdade de Apocalipse está no capítulo 1 e ela vai reger os 22 capítulos dessa carta. A verdade está no capítulo 1, versículo 7 e versículo 8. Sabe qual é a verdade, queridos?
Ele vem com as nuvens. Jesus vai voltar. A Escritura é clara. Jesus virá outra vez. Ele já veio uma vez, habitou conosco, exerceu seu ministério, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou, voltou aos céus, deixou o Espírito Santo Consolador conosco e ele vai voltar uma segunda e última vez para buscar a sua igreja, para buscar os que lhe pertencem. Apocalipse é essa verdade que ele quer mostrar, e o que está cobrindo essa verdade é do capítulo 2 até o 22, e ele quer mostrar para a gente como isso vai acontecer. Queridos, Jesus vai voltar, ele vai voltar dos céus, ele vem dos céus para buscar aqueles que são seus. E olha que coisa linda que ele completa aqui, e todo olho o verá, não haverá exceção. Todo olho verá a volta de Cristo, pois a volta dele vai ser uma volta única, uma volta de maneira, uma epopeia, uma coisa assim linda, magnânima, que vai chamar a atenção. Essa volta é física? Sim. Assim como o relâmpago vem do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai voltar de maneira visível? Sim, mas é também de uma forma espiritual, porque quando Cristo voltar, tem gente que vai estar dormindo e gente que vai estar acordado, tem gente que vai estar trabalhando e gente que vai estar no seu tempo de lazer, tem gente que vai estar gozando de plena saúde e gente que vai estar hospitalizado, entubado, talvez numa UTI, gente trabalhando em uma mina, em uma caverna, alguma coisa do gênero. Mas quando ele voltar, todos o verão, ele virá do céu e todo olho, físico ou em escala espiritual, mas todos verão ele voltar. A palavra diz isso. E quem são esses todos? Ele diz, até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que fizeram pouco caso do sacrifício de Cristo, aqueles que deram de ombros para a palavra de Deus revelada, explicada e mostrada tantas vezes. Ele vai voltar e todo olho verá os que são dele, que são salvos e que irão para a eternidade com ele, e aqueles que fizeram com que o sacrifício de Cristo se tornasse inútil para a salvação pessoal e individual. Ele vai voltar, todo olho o verá. Você que está me assistindo agora, se essa volta de Jesus nos encontrar ainda vivos nessa terra, todos nós o veremos. Alguns com uma explosão de alegria nos lábios, outros com prantos e lamentos. A palavra diz que todo olho verá, toda língua confessará e todo joelho se dobrará no momento em que Cristo voltar. E ele vai voltar. Essa é a verdade que Apocalipse quer mostrar, quer revelar aos nossos corações de maneira enigmática, misteriosa, mas porque Deus nos ama. Se soubéssemos como vai ser o futuro, se soubéssemos quando nossa vida terminaria, como é que nós viveríamos essa realidade que estamos? Se soubéssemos quando Cristo ia voltar, nós somos seres humanos, deixaríamos para a última hora. Se soubéssemos quando perderíamos pessoas queridas, nós deixaríamos para ficar mais perto, para cuidar, para amar, para abraçar, para beijar, para dar um cheiro nessa pessoa. Mas a bênção de Deus é que nós não sabemos o futuro. Então, queridos, aquilo que você tem que fazer, você tem que fazer agora. Você tem que fazer hoje. Não dá para esperar o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Por isso ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, viva o presente de maneira gloriosa para honrar a Deus. Ele vai voltar e todo olho o verá. Indistintamente todos o verão, e ele vai dizer, e todas as tribos da terra. Para Deus não importa gênero, não importa cor de pele, não importa nacionalidade, não importa nível cultural, nível social, não importa denominação que a pessoa está ou deixa de estar. Para Deus, todas as tribos da terra verão a sua volta. E ele vai dizer que muitos se lamentarão por causa dele. Ele diz, sim, isso é uma certeza. E se lamentarão por quê? Porque fizeram pouco caso do sacrifício dele na cruz.
Se você tivesse certeza no seu coração, já valeu essa nossa aula. Todos nós veremos a volta de Cristo se estivermos vivos quando ela acontecer. E também aqueles que amamos também verão. E é nosso papel falar dessa verdade para eles. Jesus diz no versículo 8, eu sou o alfa, o ômega, primeiro e último, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus diz, eu sou Deus. Tem denominações que dizem que Jesus foi especial, mas ele não é Deus. A Bíblia é clara. João defende isso com unhas e dentes. Jesus é Deus. É por ele que nós vivemos, é por ele que nós nos movemos, é por ele que nós esperamos a sua volta para nos buscar, para habitar com ele na eternidade. E eu vou caminhar um pouco mais. Apocalipse é uma verdade que está sendo revelada, por isso que a palavra significa revelação. E para quem Apocalipse está sendo revelado? Aí o capítulo 2 e o capítulo 3 mostram para a gente. Apocalipse está sendo revelado para as igrejas. Quais igrejas? 7. Por que 7? Apocalipse é um embaralhamento, usa linguagem numérica, usa linguagem fictícia, linguagem real, linguagem misteriosa, simbólica, e 7 é o número-chave em Apocalipse. 7 é o número que rege toda a construção da carta. Tudo em Apocalipse passa pelo número 7. E o que isso significa? Que ele vai voltar para as igrejas. Quantas igrejas? 7. E o que significa 7 em linguagem daquele período histórico, em linguagem judaica? Significa completo, total. Nada fica de fora, nada escapa. O que isso quer dizer para a gente? Que Jesus vai voltar para a sua igreja. E todas as igrejas que pertencem a ele, que professam o nome dele, que aceitam o sacrifício dele na cruz, que vivem a santidade estipulada por ele, todas as igrejas da terra receberão ou a salvação ou a condenação, dependendo de como viveram. Por isso ele fala 7. Quando você tiver tempo, leia Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Leia as 7 igrejas. E todas as igrejas que existiram, que existem e que existirão, elas têm as características das 7 igrejas de Apocalipse. As bondades, as bênçãos, as dificuldades, os problemas. Todos têm o que Apocalipse 2 e 3 mostra. Faça uma leitura depois bem meticulosa e você vai ter essa noção de maneira muito clara. Jesus, ele vai voltar. Essa é a verdade. Vai voltar para quem? Para a igreja. O que é a igreja? Todo ser humano que rende a verdade que é Cristo. Todo ser humano que se render a Cristo. Esse faz parte agora, ele é igreja. Ele se chama Igreja Universal, ou seja, ele é tabernáculo do Espírito Santo. E o fato de sermos igreja nos leva obrigatoriamente a nos unirmos a uma igreja local. Igreja se reúne com igrejas. A igreja local, essa que você conhece por nome, por prédio, ela é uma reunião de igrejas, de moradas do Espírito Santo. Não é possível existir cristianismo sem igreja. Isso é a palavra de Deus quem diz. Hebreus capítulo 10, versículo 25, um alerta. Não vos deixeis de congregar como é costume de alguns. Gente, toda brasa longe da fogueira, ela esfria, ela apaga. Os tempos estão nos ensinando isso a cada dia mais. Essa mensagem foi escrita para as igrejas, para que não haja dúvida para todo mundo. E essa verdade, agora eu quero completar uma ideia. A verdade também é que haverá um julgamento. Um não, 2. Ou estaremos em um, ou estaremos no outro. Quando Jesus voltar, e Jesus vai voltar, nós passaremos por um julgamento ou pelo outro, a depender de como foi a nossa vida, as nossas atitudes que exercemos.
Na época em que Apocalipse foi escrito, essas igrejas eram físicas, reais. Elas existiram na região ali onde é a Turquia. Mas essa linguagem figurada, fictícia, ela é para todas as igrejas posterior que receberiam essa mensagem e que a repassariam para frente. Apocalipse trata dessa mensagem. Então haverá um julgamento, ou melhor, dois. E nós estaremos em um ou em outro. E veja só, aqui ele diz que ele vai voltar para todo mundo, todo olho verá, e todas as nações da terra se lamentarão, enquanto outros estarão felizes, realizados. Dois julgamentos. Ou eu estarei em um, ou eu estarei no outro. Um julgamento que eu quero muito estar, que eu oro a Deus para estar, e que você, ao terminar essa aula, coloque seu joelho no chão com muita humildade e clame ao Senhor de Apocalipse, para que você esteja nesse julgamento. Ele está em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo nos fala do julgamento que os santos passarão. E aí ele vai dizer, vou ler o versículo 9 primeiro. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele. Nós nos esforçamos para agradar a Deus, com o nosso corpo, com nossas atitudes, mas também com nossas emoções. E por que fazemos isso? Versículo 10. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que recebamos cada um a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Nós vamos ser apresentados diante do tribunal de Cristo. Nós quem? Aqueles que foram salvos, aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, aqueles que se renderam a Jesus e que dormem com a plena convicção que se ele voltar hoje de madrugada, nós vamos com ele para a eternidade. Se ele ceifar a nossa vida hoje, não tem problema, se vai ser por uma doença grave, se vai ser por uma pandemia, se vai ser por uma questão violenta, não importa. Porque fechar os olhos na terra é abri-los no céu, e ao abri-los no céu, nós estaremos diante do grande tribunal de Cristo. E olha que fantástico, entenda isso. Ao estar no tribunal de Cristo, ele vai nos julgar por tudo que nós fizemos. Mas espera aí, e o nosso pecado? Como que fica o nosso pecado? Aquele que eu lembro, aquele que eu tenho, aquela angústia, porque eu lembro o que eu fiz no meu passado. Eu quero dizer para você o que Jesus disse. Ele disse, eu não me lembrarei mais. Jesus, o julgador, o juiz do tribunal, ele não lembra. Quando ele pega e abre o teu processo está em branco, não consta nada. A única coisa que consta no seu processo é o seu nome, porque o seu processo se chama Livro da Vida do Cordeiro. Oh, que maravilha! Eu quero estar no grande tribunal de Cristo. Esteja você no grande tribunal de Cristo. Jesus diz que aquele que confessa os seus pecados, ele apague. A palavra de Deus é clara. Eu não me lembrarei mais. Ele diz até que ele pega nossos pecados, ele acorrenta os nossos pecados e joga no ponto mais profundo do oceano, para que ninguém lembre, que ninguém toque, ninguém pegue. Ele apaga. Gente, que privilégio é ter nossos pecados apagados por Jesus. Eu tenho passado. Você tem passado, nós temos coisas que nos arrependemos, mas isso não pode ser remorso, tem que ser arrependimento verdadeiro, abandono, entregar diante da cruz de Cristo para que a gente esteja, mas ele diz que ele vai retribuir. O que ele vai dar para a gente? Qual é o galardão que nós vamos receber? Será que se eu for uma pessoa muito boa, eu vou receber mais? Se eu não for muito bom, eu vou receber menos? Como será que eu vou receber esse galardão? Gente, o galardão ele é o mesmo para todo mundo. O galardão, esse presente, essa retribuição, não é para cada pessoa uma específica, é a mesma. E sabe qual é? Habitar na eternidade com Cristo. O galardão daqueles que se arrependeram, não importa em que fase da vida, é chegar no céu e receber de Cristo de braços abertos, dizendo, servo bom e fiel. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Esse é o galardão.
Lá ninguém será maior do que ninguém. Ninguém terá mais do que ninguém. No céu não haverá disputa. No céu não haverá tristeza. No céu haverá só a perfeição. Então, uma verdade de Apocalipse. Haverá esse julgamento. Mas haverá também, ao mesmo tempo, simultaneamente, um outro julgamento. E ao terminar essa aula, seja humilde e clame a Deus de todo o seu coração. Jesus, não me deixe estar nesse outro julgamento. De Apocalipse 20, versículo 11 ao versículo 15. Não é aqui o grande tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5:10. Apocalipse 20, versículo 11 em diante, ele chama de o grande trono branco. Esse julgamento é terrível. Permita-me ler para você. Versículo 11, Apocalipse 20. Vi também um grande trono branco, e é branco porque Jesus se assenta nele. É marca da pureza, linguagem simbólica, para dizer que é puro. E o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Quem está diante desse grande trono branco? Eu vi os mortos. Mortos, entendam, aqueles que nunca foram salvos, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que não se entregaram para Cristo, grandes e pequenos, ou seja, gente poderosa e gente simples, gente culta, gente analfabeta, gente rica, gente pobre, todos eles, grandes e pequenos, diante do trono. E abriram-se alguns livros, então abriu-se outro livro, linguagem figurada, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou seus mortos, a morte também entregou seus mortos, e eles foram julgados segundo as suas obras. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, a morte eterna, morte espiritual. E o versículo 15. E todo aquele que não está lá em 2 Coríntios 5:10, e todo aquele que não se achou escrito no livro da vida do Cordeiro, foi jogado no lago de fogo, no inferno, à distância, sem Cristo. O que esse texto está mostrando para a gente? É que muitos passarão por esse julgamento. Que não seja eu, que não seja você, que não seja quem você ama, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seu cônjuge. E ele diz que diante desse trono branco, as pessoas serão julgadas por tudo aquilo que fizeram na vida. Basicamente ele está querendo dizer assim, que ninguém que vá para o inferno não sabe que merece estar indo para o inferno. Essa é a grande verdade. No Novo Testamento, Jesus contou uma história muito parecida para ilustrar isso. Ele contou a história do rico e Lázaro. O rico não tem nome, porque ele não está no livro da vida do Cordeiro. Lázaro está no livro da vida, Lázaro tem nome. Os dois viveram, um de maneira regalada e o outro coitado, ferido, machucado. Mas os dois morreram no mesmo dia. Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. Ambos estão conscientes, mas cada um indo para um lugar. Enquanto o rico está indo para o inferno, ele percebe aquela tristeza, aquele tormento que ele viu e ouviu nas Escrituras, porque ele era um fariseu, ele conhecia das Escrituras antigas, e ele está indo para a perdição. Então ele pede, Pai Abraão, deixe que Lázaro venha e molhe o dedo na água para a minha língua, pois eu estou nesse calor tão grande. Pai Abraão diz, não dá para acontecer isso. Ele fala, eu tenho 5 irmãos. E aqui está o detalhe lindo. Ele não fala, me deixa voltar para evangelizar os meus irmãos. Ele sabe, gente, que quem morrer sem Cristo não tem volta. Hebreus capítulo 9 diz que a todos está ordenado morrerem uma única vez e depois disso o juízo. O rico, o pecador, o morto, ele sabe que não pode voltar, então ele não pede para voltar, ele pede para que mande Lázaro voltar. E ali na história, Abraão diz, não, também não é possível. Eles têm as Escrituras, eles têm Moisés, Elias, os profetas, que eles leiam, que eles ouçam a palavra, mas ele diz, não, pai Abraão, eles não vão ouvir. Só se alguém dos mortos for até lá. E Abraão diz, não, se eles não ouvem nem o que está escrito, eles não ouvirão nem se alguém voltar dos mortos. Porque a revelação está na palavra de Deus. Basta ouvir. E o rico ele quer dizer,
Eu vivi a minha vida inteira tendo esse livro, lendo esse livro, e não adiantou para mim, porque ele não se rendeu, ele não se converteu. Queridos, não esteja diante do grande trono branco. 2 julgamentos. Quando Cristo voltar, que é a grande verdade de Apocalipse, ou nós estaremos em 2 Coríntios 5:10, ou estaremos em Apocalipse 20, versículo 11 a versículo 15. A decisão é sua, a decisão é minha, de onde nós estaremos. Deixe-me só ilustrar para você a relevância do porquê você tem que saber fazer a escolha certa. Céu e inferno são lugares reais. A volta de Cristo tem a ver com céu e inferno. E esses lugares reais, você deve pensar neles. Hendricks, que é um grande autor, um grande teólogo, ele diz assim, que inferno só é inferno porque Deus está lá. Deus, ele é soberano, ele está em todos os lugares, mas não como um pai amoroso. No inferno ele está como julgador. Não tem mais jeito. Quem estiver ali é o grande trono branco, não tem volta. E toda a ira de Deus vai cair sobre a pessoa naquele momento. E o céu é céu porque Deus está lá. Mas no céu Deus é pai amoroso. No inferno Deus está como julgador daqueles que ali optaram por estar naquele lugar. E é justamente dessa presença de Deus, desse amor de Deus, que o ímpio, que o pecador, ele é banido para sempre. Não porque Deus é mau, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus sempre está chamando, vinde a mim. Mas o ímpio, ele abriu mão disso. O ímpio, ele não quer. O inferno é inferno, porque lá os ímpios serão julgados, serão sentenciados e estarão ali por toda a eternidade. Esse é o pior de tudo. Quero ressaltar com você que Deus não manda ninguém para o inferno de maneira arbitrária. Ele entrega aqueles que vão para o céu, porque eles optaram por isso. Olha que coisa linda, C.S. Lewis disse, né, que gozarão para sempre da horrível liberdade que exigiram. O inferno é um lugar de liberdade, daqueles que buscaram essa liberdade, viveram essa liberdade, como a gente vê espalhado por todos os lados. Aqueles que não entregaram a sua liberdade a Cristo e se tornaram servos, escravos do Supremo Criador e Senhor da nossa vida. A eternidade sem Cristo é algo que deveria gelar a nossa alma, é algo que deveria nos fazer pensar muito e se arrepender sim dos nossos pecados. No inferno, as pessoas não terão acesso à Nova Jerusalém, que eu vou terminar a aula falando um pouquinho sobre ela, como será esse tempo de Deus que Ele coloca para as nossas vidas. Mas os salvos, esses sim, estarão no novo céu, na nova terra, criado por Deus e preparado para todos aqueles que o amam. Existe uma verdade, que é: Jesus vai voltar. Todo olho o verá, inclusive aqueles que não o aceitaram como Deus de suas vidas. Essa verdade, ela é para toda a igreja, por isso 7 no Apocalipse, é numerologia, número de completo, fechado, é para todas as igrejas de todos os tempos até que Jesus volte. Haverá um julgamento, e esse julgamento será simultâneo. Os que viveram para Cristo e morreram com Cristo irão para a eternidade com Cristo. Estarão em 2 Coríntios 5:10. Os que rejeitaram Jesus, eles vão estar diante do grande trono branco, de Apocalipse 20, versículo 11 até o versículo 15. E também uma outra verdade que a Bíblia deixa muito clara em Apocalipse, que haverá um milênio. Apocalipse capítulo 20, se você puder acompanhar comigo. O milênio é uma realidade na palavra de Deus. A diferença está se ele é literal ou não, se ele vai acontecer ou se ele já está acontecendo. Mas que o milênio é uma realidade, haverá um milênio. 2 linhas principais na teologia abordam essa questão do milênio. Os pré-milenistas, que acreditam que o milênio ainda vai acontecer, e ele é literal, são 1000 anos literais.
e aqueles que são amilenistas. Esse nome foi dado de maneira jocosa para aquelas pessoas que não criam como creem os pré-milenistas. Mas amilenista, embora o nome pareça, não significa alguém que não crê no milênio. O amilenista, ele crê no milênio, mas não no milênio futuro, mas ele crê que nós estamos no milênio agora. Por quê? Qual a principal característica do milênio? Não são 1000 anos literais. A principal característica do milênio é que Jesus reina no mundo. E o que significa Jesus reinar no mundo? Significa que Satanás, o acusador, o mal, ele está acorrentado, ele não tem poder sobre o povo de Deus. Para o amilenista, Jesus inaugurou o milênio quando veio à Terra a primeira vez. E quando ele voltar a segunda, ele encerra o milênio. E nesse período que já passam aí de 2000 anos, o mal não tem poder sobre o povo de Deus. Isso é fato. A palavra de Deus é muito clara, que quem ama, quem conhece a Deus, como o próprio João ensina, lá em suas cartas e também no Evangelho, mas nas cartas principalmente, ele diz que aquele que é de Deus, o maligno não toca. O maligno não tem poder nenhum sobre um filho de Deus. Logo, faz sentido imaginar que nós já estamos no milênio, porque Satanás ele já está amarrado para não tocar um filho de Deus. Quem não é filho de Deus, aí está à disposição para sofrer os ataques do mal. Numa visão amilenista. Numa visão pré-milenista, ainda vai acontecer o milênio, e esse milênio será literal. Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo. Ele faz referência lá a Gênesis capítulo 3. Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E quando termina o milênio, aí sim é o julgamento completo. Aí ele é julgado, condenado ao inferno, como todos os seus anjos caídos, e todos aqueles que não aceitaram o sacrifício de Cristo, aqueles que passaram pelo grande trono branco, com ele vão para a eternidade, para o inferno sem Cristo. Numa visão pré-milenista, isso vai acontecer ainda, depois de 1000 anos. Numa visão amilenista, nós já estamos nessa fase, e quando Jesus voltar, vai ser uma volta única. O julgamento é simultâneo dos salvos e dos não salvos, e já ocorre esse evento aqui tratado como o final dos tempos. Essa é uma verdade que a Escritura procura colocar de maneira figurada, sim, mas para que a gente tenha esperança. Leia Apocalipse. Apocalipse é para te dar esperança. A fé é para te dar esperança. Ao ler Apocalipse, você deve fechar seus olhos e imaginar o céu, sonhar com o céu, imaginar você entrando no céu com a sua família toda do seu lado. Apocalipse é para dar esperança, é para dizer para você que existe um céu e Deus está preparando um novo céu, uma nova terra, para que habitemos com Ele por toda a eternidade. Apocalipse não é para dar medo, mas provocar arrependimento em nós. Apocalipse é para provocar quebrantamento e fazer com que a gente compreenda essa verdade e viva por ela. Mas aí, um alerta de Apocalipse que eu acho muito interessante, no capítulo 13. É possível saber se eu sou um desses salvos diante do grande tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5, ou se eu estou em pecado? Aqui ele dá uma dica muito interessante para a gente. Quando ele coloca no capítulo 13 aquilo que mexe com a curiosidade da humanidade até hoje. Quando ele fala do número da besta. Besta significa anticristo, aquele que tem um comportamento, uma conduta anticristo, anticristã. E não é uma conduta de ateu, de afronta, é uma conduta muito mais de quem vive o cristianismo, mas não é um cristão. É religioso, mas não é verdadeiramente transformado e salvo. Esse é o anticristo. Esse é o ser humano que vive de acordo com o mundo que ele está inserido, mas não se rende.
a verdade de Cristo. E como saber se alguém está perdido ou se alguém está salvo? Deus é tão sábio que ele coloca uma marca que diferencia as pessoas. Capítulo 13, no versículo 18, ele fala assim: aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, do anticristo, daquele que vive contrário a Cristo, pois é número de homem. Quando ele diz número de homem, significa é algo completamente humano, totalmente humano. Não é nada diferente de práticas e condutas humanas. Ele fala até no versículo 16 que é coisa de grandes e pequenos, ricos, pobres, livres e escravos que vão ter, que não pode comprar, não pode vender, pessoas que terão condutas da besta. E ele vai dizer, o número é 666. E onde esse número fica? Versículo 16, na testa ou na mão direita. E aqui vale uma reflexão. Duas correntes. Aqueles que acreditam que isso é algo físico, que pessoas receberão alguma coisa na sua testa inserido ou em sua mão direita. Já disseram várias coisas. Microchip, já disseram que seria aquele código de barras, já disseram muitas coisas. Mas à medida que a tecnologia avança, essas teorias vão caindo por terra. E parece não ser de fato algo físico, pois já tem tecnologia para ter um controle das pessoas sem precisar inserir qualquer coisa sobre a pele das pessoas. Há os que acreditam que é algo físico e devemos respeitar quem pensa assim. Mas há uma segunda corrente que a mim parece muito mais razoável, já que Apocalipse é um embaralhamento entre coisas literais e sentido figurado. E aqui, quando a gente olha para a palavra de Deus, sempre que no judaísmo eles queriam se referir a pensamentos, a maneira de pensar, eles se referem à testa. Tanto que os fariseus escreviam trechos da lei, colocavam em pequenas formas de papel e colocavam na testa, nos famosos filactérios. Ficavam nas suas testas ou no braço direito. Eles colocavam para dizer que estavam guardando a lei. Então, sempre que eles querem dizer pensamento, eles falam de testa. E quando eles querem dizer ação, prática de ação, eles usam a mão direita. A linguagem para explicar que a mão direita é quem produz as ações. Sobre esse sentido, então, o número da besta está muito mais ligado a uma maneira de pensar que leva a uma maneira de agir. Que maneira é essa? Uma maneira totalmente contrária a Cristo. Uma maneira como todo mundo vive. Faz o que todo mundo faz. Pensa o que todo mundo pensa. Vive exatamente como todo mundo vive. Independente de seguir ou não uma religião, uma religiosidade. O número da besta é uma marca colocada em todo aquele que está longe de Cristo. É daquele que mente e não vê problema na mentira. Ele pensa em mentir e ele executa a mentira. Ele não se importa que a mentira, a paternidade dela é do diabo e não de Deus. Ele acha que a mentira é uma virtude. E mentira é você falar uma inverdade para tirar proveito de alguém. Ele mente e acha isso bonito. Ele rouba, ele se corrompe, como a gente tem visto isso acontecer por todos os lados. E ele não vê problema nenhum nisso. Ele representa uma religião, uma corrente religiosa, e, no entanto, ele tem condutas e atitudes que são horrorosas, coisas que o apóstolo Paulo diz que dá vergonha até de falar, que nem as pessoas perdidas fazem isso. Eles pensam e eles agem exatamente como age o anticristo. São pessoas completamente dominadas pelo pensamento da besta, pelo pensamento pecaminoso. E Apocalipse é uma verdade. Jesus vai voltar. Todos verão a sua volta. Na sua volta, haverá um julgamento para os salvos e para os não salvos. Esse julgamento ele vai acontecer após o milênio. O milênio vai existir, seja ele literal
ou figurado, 1000 anos reais ou não. Mas Jesus, quando cessar o milênio, haverá esse julgamento e essa mensagem, ela é para todas as igrejas, pessoas e instituições que tem no mundo. E a forma de diferenciar alguém que está sob o número da besta ou não, ele pensa e ele age. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem tem o número da besta tem dificuldade de amar as pessoas, tem dificuldade de aceitar os defeitos das pessoas, se acha melhor do que as pessoas, porque o que é o orgulho se não se colocar acima dos outros? E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paulo já alertou, quem pensa estar de pé, cuidado. Você já caiu só de pensar que está de pé. E aqui esse alerta está muito mais ligado a uma maneira de pensar, uma maneira de agir. E aqueles que têm o número da besta, que pensam contra Cristo e que agem contra Cristo, serão julgados diante do grande trono branco e condenados junto com Satanás e os seus demônios para viver na eternidade, no fogo do inferno, na solidão eterna, onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre. Gente, a realidade do inferno é algo que deveria fazer com que a gente tivesse muito mais esperança de buscar o céu para viver com Cristo nele por toda a eternidade. Eu estou caminhando para o final dessa explanação, mas deixe-me fazer um alerta, eu diria que final, e muito importante para depois você fazer a leitura de Apocalipse. Tem várias maneiras de ler Apocalipse. Vou citar duas. Se você lê Apocalipse com a visão literalista, com a visão mais pré-milenista, tudo bem. Você vai ler Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 22. Tudo embaralhado e você vai fazer a leitura. Não vai fazer muito sentido, você vai ter dificuldade com a interpretação. Mas se você fizer a leitura com a lente, com o óculos amilenista, que tem literalidade com sentido figurado, você vai ler a Bíblia de uma maneira que eu quero te mostrar agora. A Bíblia, o Apocalipse, na verdade, ele tem uma mensagem só, que é repetida 7 vezes. Veja bem o que eu estou dizendo. É uma mensagem, mas ela é repetida 7 vezes, de maneira paralela e cíclica. Conta-se aquela verdade. Depois, conta-se de novo, acrescentando um detalhe. Conta-se pela 3ª vez e acrescenta um detalhe. 4ª, 5ª, 6ª e 7ª. Mas a verdade é a mesma. É uma só. Se for novidade para você o que eu estou falando, vou te dar uma dica de como você deve ler Apocalipse, para Apocalipse fazer sentido para você. Você lê a primeira seção de Apocalipse, que vai capítulo 1, 2 e 3. Leia Apocalipse 1, 2 e 3. Não leia 4 em diante. Leia 1, 2 e 3. Terminou? Lê de novo. 1, 2 e 3. Terminou? Lê de novo. Pelo menos 3 vezes. Ao ler Apocalipse 1, 2 e 3, a primeira sessão, a mensagem vai fazer sentido para você. Qual é a verdade e para quem essa verdade é escrita. Depois que você leu e entendeu Apocalipse 1, 2 e 3, agora você vai parar e você vai ler Apocalipse 4, 5, 6 e 7. É a segunda sessão. E você vai perceber, estou desafiando você aqui nessa live, você vai perceber com seus próprios olhos que você está lendo a mesma coisa que você leu em 1, 2 e 3. A mesma, porém com detalhes a mais. E você vai ficar maravilhado. Eu costumo comparar. A primeira sessão é a pré-escola. Apocalipse 1, 2 e 3 é pré-escola. Só quando você aprender a ler e escrever nessa pré-escola, você vai para o fundamental, que é 4, 5, 6 e 7. Ensino fundamental já exige um pouquinho mais de você, um pouquinho mais de conhecimento. Leia 3, 4 vezes. Só depois que você lê algumas vezes, você vai parar e vai para a terceira sessão, terceiro bloco. E você vai ler agora
capítulo 8, 9, 10 e 11. Você vai ler esses capítulos agora, 8, 9, 10 e 11. O que você vai perceber, depois de ler 2, 3, 4 vezes? Que é a mesma história de 1, 2 e 3. É a mesma história de 4, 5, 6 e 7, porém acrescentando um item a mais. A terceira sessão já é nível fundamental 2. Exige um pouco mais de conhecimento, são informações a mais que Deus está revelando ali para João. Depois de ler algumas vezes a terceira sessão, leia a quarta sessão. Apocalipse 12, 13 e 14. E você vai ler algumas vezes. A impressão que você vai ter, eu já li isso em algum lugar. E você já leu mesmo, 3 vezes antes. Você leu a mesma coisa, 3 vezes antes. Mas agora com informações a mais. Apocalipse 12, 13 e 14 é nível ensino médio. Você precisa de um pouco mais de conhecimento. Você já leu, já debruçou nos anteriores e agora aquilo faz sentido para você. Mas Deus ele não quer que você fique no ensino médio, Ele quer que você cresça no conhecimento, que você não fique na papinha, no leite, Ele quer alimento sólido para a sua vida. Ele quer tirar você do cachorro quente e colocar você diante da melhor churrascaria com a melhor carne à disposição. Ele quer que você seja bem alimentado. Então, depois de ler algumas vezes 12, 13 e 14, você vai partir para a leitura de 15 e 16. 2 capítulos. Você está entrando na quinta sessão. A quinta sessão é nível graduação. Você entrou na faculdade agora. E você vai ler capítulo 15, capítulo 16. E vai ver que você já leu tudo isso 4 vezes antes. E você vai se maravilhar. Apocalipse começa a fazer sentido para você. Não para você adivinhar o futuro. Você nunca vai descobrir o futuro. Apocalipse não é para descobrir o futuro, não é para matar a nossa curiosidade. Deus não escreve nada na Bíblia para matar a nossa curiosidade, mas para salvar a nossa alma. Apocalipse não é para te deixar orgulhoso de que você sabe mais do que os outros, é para te deixar humilde, quebrantado e desejoso da eternidade. Apocalipse não é para matar a sua curiosidade, é para te levar para o céu. É para te deixar esperançoso, alegre e desejoso e querer mais do que nunca ir até a cama dos seus filhos e falar do amor de Deus hoje à noite antes deles dormirem e contar para eles que um certo Jesus morreu na cruz e ama eles demais e fazer a oração do papai e mamãe com seus filhinhos dizendo: Papai do céu, eu sou pecador, me perdoa. Entra no meu coração, eu quero que você termine essa aula com esse desejo queimando dentro de você. Se você nunca fez isso, faça. A eternidade dos seus filhos vale mais do que seu dinheiro, do que seu status, vale mais do que as suas posses, do que o seu patrimônio. Deus, ele quer a sua família no céu e não morando em uma grande mansão. Se você tiver dinheiro, é mera consequência. Apocalipse é para nos dar esperança. Apocalipse é para aquecer nosso coração. Depois que você entrou na faculdade, então, você vai ler agora capítulo 17, 18 e 19. Sexta sessão. É o mestrado. Você evoluiu. Você cresceu no conhecimento. E agora você vai ler e vai falar: poxa, eu já li 5 vezes atrás, essa é a 6ª vez que eu leio a mesma coisa. Então trombetas vão fazer sentido, jarros vão fazer sentido, 7 igrejas vão fazer sentido para você, selo, você vai começar a entender que é a mesma história paralelamente acontecendo, tudo embaralhado, sabe para quê? Para te dar esperança, para você não ficar curioso e tentar ser um adivinhador do futuro. Não é isso que Deus quer, querido, tenha uma certeza. Você quer saber quando Jesus vai voltar? Eu respondo para você, como Lutero disse, ele vai voltar amanhã. Então durma hoje à noite, na certeza que ele vai voltar amanhã e vai levar você para morar com ele no céu. Esse tem que ser nosso papel. Apocalipse tem esse sentido. E não se perca, não se iluda em ficar matando curiosidade, signos, coisas que nada a ver. Depois que você fez o mestrado,
e você leu Apocalipse 17, 18 e 19, agora você está pronto para entender o céu. Agora você está pronto para o doutorado, para ser PhD na graça de Deus. E aí sim, você vai ler, só agora, Apocalipse 20, 21 e 22. E você, ao fazer essa leitura, você vai amar a Bíblia como você nunca amou tanto em toda a sua vida. Porque Apocalipse 20, 21 e 22 é uma recriação de Gênesis 1, 2 e 3. A Bíblia toda é um todo escrito, fechado, um todo harmônico em que não há nenhum tipo de contradição. E ela se fecha aqui. Apocalipse 20, 21 e 22. É a recriação de Deus em Gênesis 1, 2 e 3. Porém, de maneira inversa. É interessante você pensar nisso. Quer ver só? Quando você olha para Apocalipse capítulo 20, Deus está destruindo o mal. Em Gênesis capítulo 3, olha que interessante, em Gênesis 3, o mal entra na humanidade. Em Apocalipse 20, o mal é banido da humanidade. Ele não vai mais afetar a vida de ninguém, não vai ter acesso a mais ninguém, ele vai ser completamente banido. Por isso que na glória não tem sofrimento, não tem dor, não tem lamento, não tem pecado, porque o mal, ele não existe mais. Percebe essa beleza? Entramos em Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 21 é paralelo a Gênesis, capítulo 2. Enquanto Apocalipse vai 20, 21 e 22, imagina Gênesis 3, 2, 1. Abra sua Bíblia em Apocalipse e outra Bíblia em Gênesis. E você vai ler paralelamente. Apocalipse 20, Gênesis 3. Apocalipse 21, Gênesis 2. Apocalipse 22, Gênesis 1. É fundamental você fazer essa comparação para que isso faça sentido no que eu estou te falando e desafiando você a fazer. Apocalipse 21 equivale a Gênesis capítulo 2, porque ali Deus ele cria um novo céu e uma nova terra. Queridos, essa palavra novo céu e nova terra não é melhorar o que já existe, é algo completamente novo, inimaginável, não tem linguagem humana que defina. Você acha lindo um campo de girassol? No céu não tem campo de girassol, tem algo muito melhor do que isso. Você acha lindo as orquídeas? No céu não tem orquídea, tem algo muito melhor do que orquídea. Você acha maravilhoso uma praia, uma cachoeira, uma lagoa? Você acha isso lindo? Um mergulho? No céu não tem isso, tem algo muito melhor do que isso. Você ama seus filhos, sua esposa, e aquele amor aquece teu coração? Não, no céu tem um sentimento muito maior do que isso. Porque é tudo novo, é algo que você nunca viu, que não faz parte da sua realidade. Deixa eu ver se você entende o que eu quero dizer. Para você saber o que é céu, pense, feche teus olhos, imagine o momento mais feliz da tua vida. Aquele momento em que desceu uma reação química no seu corpo que parece que você não pisava na terra. Aquele momento que seu coração disparou. Aquele momento que você sentiu a pessoa mais realizada na face da terra. Imagine esse momento. O céu vai ser assim o tempo todo. Êxtase completo o tempo todo, de maneira que nada na terra consiga se comparar, porque o céu, é nova terra. Capítulo 21, versículo 1. Então eu vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram e o mar não existe. Eu vi a cidade santa, onde você vai morar, onde eu vou morar, eu quero morar nesse lugar. A cidade santa que descia do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva. João, quando ele viu o céu, onde nós vamos morar, ele comparou aquilo a uma noiva. Tem coisa mais linda do que uma noiva, mais arrumada do que uma noiva. Elas gastam horas e rios de dinheiro para ficarem lindas e ficam maravilhosas demais. E João, ele compara
o céu, a Nova Jerusalém, a essa realidade, gente, que coisa linda, fantástica ao nosso coração. E ele diz que o novo céu e a nova terra é uma única coisa. Não há mais separação entre terra e céu, é tudo ligado à mesma realidade. É ali que nós estaremos, é ali que nós habitaremos. E ele fala no versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Isso significa, não há lágrimas no céu, não há choro no céu. Deus conhece o seu sofrimento aqui na terra, Ele conhece o meu sofrimento, mas no céu não existe lágrimas. Ele vai secar completamente. Aos queridos do Instagram, se quiserem depois acompanhar esse finalzinho, está gravado lá no meu Facebook, se acompanha lá, vai acabar em 10 segundos aqui essa transmissão, e eu continuarei com os nossos queridos aqui do Facebook, para a gente completar essa ideia. O céu te espera. Ame o céu, deseje o céu, o novo céu, a nova terra, essa realidade que Deus ele quer nos ensinar. E aquele que está, versículo 5, assentado sobre o trono, ele disse, eis que faço novas todas as coisas. Tudo é novo, não é mais o que era antes. O céu agora é algo inimaginável, que você nunca teve noção de como seria. E quem vai fazer parte do céu? Aqueles de 2 Coríntios 5:10, que ele fala no versículo 7, aquele que vencer, que perseverar nas lutas que enfrenta nessa terra, herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E quem não vai estar no céu? Versículo 8, os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, porque a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os que rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz. Não é os que caíram em pecado, mas aqueles que viveram no pecado. Não é os que caíram na lama, mas aqueles que rolaram, chafurdaram e moraram na lama. Esses não vão para o céu. Os que caíram, se levantaram e foram limpos, esses habitarão a eternidade com Deus. João, ele teve aquela visão, aquela imagem, e ele fala do versículo 9 até o versículo 27, como que ele viu. Ele não tinha linguagem humana para definir. Então ele conta, comparando com o que havia de melhor, que ele conhecia, ele começa a dizer que era a cidade santa, que é o céu, contando para a gente, por exemplo, no versículo 18, o muro é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Não é que o céu é de ouro, que é um vidro límpido, mas ele não tinha linguagem humana. E o que ele faz? Ele compara com as melhores e mais preciosas coisas. No céu, é tudo novo. No céu, nós habitaremos sem sofrimento, sem dor, e no céu será uma alegria constante e infinita para todos sempre. E Apocalipse 22, ele termina paralelamente a Gênesis capítulo 1, falando como é o céu. Em Gênesis 1, Deus cria do nada todas as coisas. Em Apocalipse 22, Deus recria tudo novo. Do nada, porque o que era já não existe mais, já foi destruído. Então ele diz, capítulo 22, versículo 1, então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono do Cordeiro. E ele completa, falando sobre isso, no meio da praça, de ambos os lados, tinha a árvore da vida. Versículo 3, ali jamais haverá maldição, o trono de Deus e o Cordeiro está ali. No céu você vai estar na presença de Cristo 24 horas por dia. É isso que ele quer mostrar. E no versículo 4, e verão a sua face. E na testa, no pensamento, estará o seu nome. No céu, a gente glorifica a Deus, pensa em Deus, vive em função de Deus o tempo todo. E depois,
A partir do versículo 6, João diz: tudo que eu estou falando para vocês é fiel e é verdadeiro. Cristo vai voltar, todo olho verá, toda língua confessará, ele voltará e vai haver um julgamento para os salvos e para os perdidos. Essa palavra é para todas as igrejas, de antes, de agora e do futuro. Nesse julgamento, alguns irão para o céu e outros irão para a perdição. Haverá um milênio, essa é a verdade. Ele diz, pode acreditar, isso existe. Tanto que no versículo 8, eu, João, ouvi e vi todas estas coisas. Como João era maravilhoso. E quando eu vi, ele diz, eu me prostrei. É isso que faz um cristão verdadeiro. Diante da realidade do céu e do inferno, da realidade da volta de Cristo, qual deve ser o nosso sentimento? Prostrar-se humildemente diante de Cristo. Nós não sabemos nada, mas Deus sabe tudo. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Nós somos pecadores, mas Ele é santo. Nós não merecemos nada, mas Ele pagou o preço na cruz para que a gente habite com Ele na eternidade. Isso vale ouro. Ele diz, Ele vai voltar. Versículo 10. Não guardes a palavra desse livro, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Aquilo que você ouviu, aquilo que você aprendeu, não guarde, compartilhe, porque enquanto isso, pessoas estarão caminhando para a perdição. Mas ele completa, versículo 14. Bem-aventurado ou felizes são aqueles que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro e têm direito a viver na eternidade. É o que ele quer dizer com lavar as suas vestimentas. E assim, João, ele termina esse escrito, revelado por Deus. E no versículo 17, o Espírito, Jesus e a igreja dizem para mim e para você, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Não dá para terminar essa aula, essa live, sem fazer esse desafio a você. Diante de Apocalipse, venha para a salvação. Venha para o aprisco do grande pastor que é Cristo. Venha para Nova Jerusalém, para a cidade santa, onde habitaremos com o Senhor para todo sempre. João diz isso, e ele completa agora, fechando no versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas, Jesus, ele diz, certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, que significa Maranata. Jesus está voltando. E essa volta é breve. Que no seu coração hoje à noite, você deseje, mais do que nunca, a volta de Cristo. Ame essa palavra. Deleite-se nessa palavra. Ensine essa palavra. E deseje, mais do que nunca, morar com Cristo no céu, onde Ele preparou para mim e para você. Obrigado por estar conosco até aqui. E toda terça-feira, 19 horas, se você puder, você é meu convidado para cada vez falarmos de um assunto da teologia, um assunto da Bíblia diferente. Continuaremos falando em volta de Cristo na semana que vem e você é meu convidado para estar conosco. Até lá, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que te faça desejar e, se possível, sonhar com o céu e você entrando nele com toda a sua família, para a honra e glória de Deus. Obrigado, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.